Seja bem-vindo à quarta aula desse curso do Surebet gratuito na internet. Eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para começar a lucrar nesse mercado assim que você finalizar esse treinamento, beleza? Esse é o treinamento mais completo que você vai encontrar aqui no YouTube e o que tem a melhor qualidade também. Eu me comprometo a passar todas as informações que você precisar aqui nesse treinamento gratuito. Mas se você quiser se aprofundar e quiser aprender mais sobre esse mercado, eu tenho um treinamento com mais de 50 aulas, que é o Surebet na prática. E se você quer aprender mais, quiser se aprofundar os seus conhecimentos, você entra no site que está aqui na descrição e esse é o site do treinamento, tá? Tem bastante informação, provas aqui de Surebets feitas, né, com lucros, print dos alunos, mais informações e aqui tem um preço também. Ele é R$ 297 à vista, mas para você que está assistindo esse curso gratuito, você tem 50% de desconto caso você queira comprar esse treinamento. Não sei quanto tempo vai continuar esse desconto, então aproveita e já compra aqui com o link na descrição, beleza? Então, sem mais demora, sem mais enrolação, vamos direto para o treinamento agora e se inscreve no canal e me segue também no Instagram, que o link está aqui na descrição. Seguinte, pessoal, ó, em quais esportes eu posso fazer Surebet? Se você assistiu a aula onde eu falei sobre o software, eu vou até abrir ele aqui de novo, você viu que existem muitos esportes, né? Olha só. Existem todos esses esportes aqui para a gente poder trabalhar. Porém, tem esportes que são mais delicados, tá? Tem esportes que não tem muita liquidez, então não é interessante a gente trabalhar com ele. Tem esporte que as regras podem ser diferentes ali nas casas de apostas. E tem esporte que você não tem familiaridade nenhuma, então não é tão interessante trabalhar com esses esportes também, tá? Eu vou te mostrar aqui quais esportes eu trabalho e eu vou te explicar o porquê. Seguinte, o primeiro esporte que eu trabalho é futebol. Futebol é o mais fácil de todos porque acho que todo mundo entende pelo menos um pouco sobre futebol, né? Quase todo mundo entende pelo menos. Então aqui nós temos a opção de trabalhar em vários mercados. Por exemplo, resultado, né? Eu não vou citar todos aqui porque eu vou ter uma aula só sobre mercados a seguir, tá? Underover. E por aí vai, né? Então, olha só. Quanto mais você conhece o mercado, quanto mais você conhece o esporte, na verdade, mais você pode trabalhar com os mercados que existem dentro dele. Então esses aqui são os esportes que eu trabalho, porque eu conheço um pouco mais sobre ele, né? Por exemplo, vôlei. O que você sabe sobre vôlei? Ah, você não sabe nada sobre vôlei. Tá, talvez você consiga fazer entrada no mercado de resultado então, né? Basquete. Basquete tem alguns jogos que são qualificatórios, tá? Você tem que tomar cuidado com isso. Mas basquete basicamente é um pouco simples também, tá? Então, basicamente, o que você tem que pensar? Cara, eu entendo sobre esse esporte aqui, por exemplo, quando você abrir o software, né? Inclusive o link do software está aqui na descrição, tá? Se você quiser contratar pelo link que está aqui, você vai estar ajudando o canal. Seguinte, artes marciais. O que é que eu entendo de artes marciais? Nada. Então, você pode até selecionar aqui e observar as entradas para ver como é que vai ser, para ver se você entende alguma coisa. E aí, se você tiver alguma dúvida, não faça, tá? Nunca faça Surebet, nunca faça uma arbitragem se você está na dúvida. Só faça se você tiver 100% de certeza. Ou seja, badminton. O que você entende de badminton? Eu não entendo nada. Então não faça entrada em badminton, tá? O que é band? Eu não sei nem o que é band. Então não faça entrada em band, tá? Basquete eu faço, artes marciais não. Eu faço entrada em beisebol? Não faço entrada em beisebol, tá? Porque eu não entendo nada. Se você entender, você faz. Boliche, não faço. Beisebol finlandês também não faço. Cricket, não. Se eu não me engano, o cricket é um esporte que pode começar num dia e terminar dias depois. É cricket ou é outro, né? Eu não tenho certeza agora, mas se não me engano é cricket mesmo. Então eu já vi pessoas fazendo entrada, né? Se eu não me engano foi em cricket, e ficar com o dinheiro preso ali, acho que 2 dias, se eu não me engano, né? Então é uma coisa assim que você tem que ficar esperto em relação a isso, tá? Dardos. Muita gente gosta de fazer entrada em dardos. Eu já vi época que tem muita entrada também. Só que você tem que saber ali a questão dos pontos e tudo mais, né? Você tem que ter pelo menos uma base sobre o esporte. Esportes virtuais, eu já fiz também, hoje em dia eu não faço mais, tá? Eu faço mais em futebol, basquete, esses futebols gaélicos aqui eu não faço, futebol americano dá para fazer também, tá? No mercado de resultado. Futebol de praia, nunca vi uma entrada aparecer futebol de praia para mim, futebol de salão também não, apesar de eu deixar marcado aqui. Golfe, não entendo nada de golfe, então eu também não faço, tá? Handball, mercado de resultado é tranquilo. E vários outros esportes aqui, hóquei, né? Hóquei, eu vejo muita gente fazendo também, mas eu não entendo muito de hóquei, então eu prefiro não fazer. E por que eu sou tão cauteloso assim na hora de fazer entrada em alguns esportes? Porque eu não entendo sobre aquilo, né? Então, por exemplo, se você tiver dúvida, né, de algum mercado, por exemplo, esse aqui são os esportes que eu trabalho. Futebol,
vôlei, basquete, tênis de mesa, né? E vôlei de praia também. E basicamente são esses, né? E os que eu mostrei aqui para vocês também. Então, olha só. Se você tiver dúvida em algum esporte, né, se você não tiver plena certeza de como ele funciona, pelo menos do mercado que você vai apostar ali, não faça, tá? E eu vou estar falando sobre os mercados dentro desses esportes na próxima aula, tá? Vou estar não mostrando todos, mas a maioria deles ali para vocês, pelo menos os mais simples, né? Para que vocês possam fazer assim de forma mais assertiva. Porque vamos supor que você pega um esporte que você não conhece muito bem, porque tem esportes que nem são praticados no Brasil, né, praticamente. Por exemplo, o hóquei. Hóquei eu nunca nem vi por aqui, pode até ter, mas é uma coisa bem rara de acontecer, né, porque é praticado no gelo. Então, se você pegar um esporte como o hóquei, ou como o cricket, né, que eu nunca vi por aqui também, e você não tiver certeza de que a mesma regra na casa 1 e na casa 2, que você vai usar para fazer a arbitragem, evite muito fazer essa entrada, tá? Por melhor que seja essa entrada. Por mais que você vai ver aqui, ó, e vai cair bastante aqui as entradas, né? Por exemplo, deixa eu atualizar aqui. E aqui, ó, futebol, né? A maioria das entradas que eu pego é futebol, galera. Né? E não é nem interessante você ficar apostando em vários esportes assim, porque as casas, elas observam padrões, tá? Então, assim, para você ser limitado rápido, fazendo entrada em vários esportes, é muito mais fácil. Porque a casa de aposta, ela trabalha com algoritmos. Então, o algoritmo, ele vai observar, pô, o cara lá do Brasil, né, tá apostando em cricket. Quase ninguém do Brasil aposta em cricket, deve ser menos de 0,1% da população, né, dos apostadores que apostam em cricket, né, que não são profissionais. E esse cara começou agora e já está querendo apostar em cricket, hóquei, né, em badminton e não sei o que. Então, assim, isso vai chamar a atenção das casas muito fáceis, né? Eu vou falar mais sobre limitação e bloqueio. E um dos objetivos nossos, né, perante as casas de apostas, é que a gente pareça apostador recreativo. Então, é muito melhor você começar a fazer entrada em esportes mais populares, tá? Por exemplo, futebol, basquete, vôlei, tênis também é um esporte bastante popular, não aqui no Brasil, mas em outros países é bastante popular. Então, tente fazer entrada sempre nesses esportes mais populares, tá? Para você não chamar muita atenção. E é claro, sem usar valores quebrados, né? Sem começar com valores altos também no começo, tem várias outras boas práticas aí que a gente pode adotar. Mas isso é uma coisa muito importante, tá? Não faça entrada em esportes desconhecidos, principalmente entradas altas, tá? Evite muito fazer isso. E você vai ver aqui no futebol, né, e em vários outros esportes, times da terceira divisão do Cazaquistão, time da quarta divisão da Islândia, né, por exemplo, e por aí vai. Toma muito cuidado com essas entradas também, tá? Se você fizer, faz uma ou outra, tá? E evita também fazer valores altos, beleza? Porque muita gente... no começo eu fazia isso também, tá? Que é tentar colocar tudo na mesma sacola, digamos assim, né? Por exemplo, vai ter um jogo do Campeonato Brasileiro Série A. Eu vou fazer uma entrada de tanto, né? Aí depois, vai ter uma entrada da segunda divisão lá da Suécia. Vou fazer a mesma entrada de tanto. Não. Aí não, tá? Porque a liquidez é diferente. Vou estar falando mais sobre liquidez, mas isso aqui é uma prévia. Então, não existe stake fixa, tá? No começo eu errei com isso, tá? Eu colocava stake fixa ali, o stake de aquecimento, a stake intermediária, a stake avançada, eu trabalhava dessa forma. Hoje em dia eu já vejo diferente, né? Você tem que trabalhar a sua stake, claro, você tem que começar com ela pequena, mas a sua stake vai depender mais da liquidez daquele esporte, daquele mercado, daquele jogo, do que do momento que você está. Beleza? Porque não adianta nada você fazer usar stake ali de 10, 15, 20 reais, começando, né? Se você vai apostar na terceira, quarta divisão, lá do Canadá, não sei, de um local aí que não tem tanta popularidade assim no seu jogo, né? Então fica muito atento a isso, tá? Mas, basicamente, tá? Pra gente não fugir muito do assunto, esse aqui são os esportes que eu mais faço surebet, tá? Raramente eu faço em outros. Já teve época que eu fazia muita entrada em esportes virtuais, hoje em dia eu não faço mais também, tá? Porque os esportes virtuais, eles têm uma característica que podem ser ruins, né? Porque acontecem muitos jogos virtuais durante o dia, né? Tem futebol virtual, tem Valorant, tem vários outros esportes aí que agora eu nem lembro o nome, tá? Se você pegar aqui o software, você vai ver. Se você vir aqui em esportes, ó. Tem Dota, basquete virtual, esporte virtual, Hockey, Counter-Strike, Call of Duty, Valorant, né, que eu falei, Warcraft, NBA 2K, LoL, King of Glory, voleibol e tal. Então tem muitos esportes desses. Agora uma coisa que acontece muito,
né, nos esportes virtuais é que eles não precisam de um evento para acontecer, né? Basta que dois jogadores ali se encontrem ali, cada um no seu computador ali no seu local, e façam o jogo acontecer. Então é muito mais fácil também ter jogos cancelados e adiados nos esportes virtuais. Tá? Então é por esse motivo também que eu não gosto muito de fazer. Então, se você está começando, foca nisso, tá? Faça em esportes que você conhece. Diego, eu só entendo de futebol. Cara, começa a fazer só futebol e começa a dar uma pesquisadinha em vôlei, basquete, tá? Assiste uns jogos ali, vê os melhores momentos, dá uma pesquisada no Google, usa o ChatGPT, tá? Para te ajudar, só para você entender um pouquinho das regras, beleza? Porque não é interessante que você não entenda nada e você entre nesses esportes querendo lucrar, porque vai dar certo, vai, porém quando você errar, você vai perder. Tá? Então a gente tem que evitar ao máximo errar, beleza? Então, como eu falei, no software você tem que estar atento, tá? Você não vai fazer entrada se tiver hora errada, se tiver dia errado, se tiver nome de time errado, né? Se tiver nome do campeonato errado, então você vai tomar muito cuidado com isso. Porém, nas casas, você vai tomar cuidado com os esportes e com os mercados, tá? Tem mercado que tem mais liquidez, tem mercado que tem menos, tem esporte que tem mais liquidez. Por exemplo, um jogo da Champions League, cara, a liquidez é absurda. Então você pode usar uma stake muito maior no jogo como esse, tá? Um clássico da Série A mesmo, do Brasileirão. Você pode usar uma stake muito mais alta também em um jogo como esse, tá? Da NBA também, né? Você pegar um jogo importante da NBA, a liquidez vai lá em cima. Então tem todas essas questões aí, tá? Questão de esporte, de mercado e... Então, faça só isso, tá? Basicamente é isso. Para resumir essa aula, foque em esportes que você conhece. Só conheço futebol, faça só futebol por enquanto. Vai dando uma pesquisadinha, deixa o software habilitado lá, basquete, vôlei, tênis, e vai observando as entradas, né? Por mais que você às vezes não faça no começo, mas você viu uma entrada de tênis, entra na casa, faz uma simulação, né? Pra ver, essa aqui eu acertaria, né? Essa aqui eu já tô confuso, né, e tal. Então vai pesquisar sobre isso, para você realmente fazer a aposta segura, porque Surebet é isso, tá? Surebet não é você agir de qualquer maneira e fazer besteira, tá? Surebet é você realmente fazer algo que você tem certeza que vai dar certo, porque não existe chance de erro, tá? Então, essa é a quarta aula. Se você quiser se aprofundar mais, o treinamento Surebet na prática, o link está aqui abaixo, tá? 50% de desconto para você que está assistindo esse treinamento online. E a gente se vê na aula 5.